Boa noite a todos, mais uma vez com muita satisfação, alegria, que aqui estamos, hoje terça-feira, 2 de junho, iniciando esse mês de junho, o mês de santos, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, em que muitas comunidades comemoram festivamente esses dias. Atualmente, porém, não sabemos se iremos fazê-lo externamente, mas, porém, interiormente poderemos fazê-lo e lembrar desses irmãos espirituais, né? E lembrando dos irmãos espirituais, vamos iniciar o nosso evangelho hoje com o tema Os Amados, capítulo 59, do livro Caminho, Verdade e Vida, que estamos seguindo para o nosso evangelho, psicografia do Franciscano Xavier, editado pelo seu grande amigo e mentor Emmanuel. Vamos então iniciando, agradecendo aos nossos amigos espirituais pelo apoio que temos recebido, pelas ajudas, pelo amparo, pelas sugestões que nos têm apresentado. E assim vamos todos nesse instante, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse Mestre amado, que nos ilumina o caminho através dos seus ensinamentos. Vamos rogando o auxílio dos nossos amigos espirituais, para que possamos mais uma vez nessa noite obtermos o seu apoio, a sua inspiração, para levarmos a todos os nossos amigos e irmãos que nos assistem a nossa melhor interpretação dos textos que iremos aqui falar essa noite. E assim, conectados com o plano superior, com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores pessoais, vamos dando início ao Evangelho desta noite. Muito bem. Emmanuel foi buscar para falar neste capítulo a inspiração na carta de Paulo aos Hebreus. Carta esta escrita, de acordo com os historiadores, por volta do ano 65 depois de Cristo. E Paulo dirige essa carta aos Hebreus numa espécie de exortação e lembrando aos irmãos da época a necessidade do cuidado com os aspectos espirituais, uma vez que ele havia notado indecisões e abandonos com relação a esses cuidados. Tanto assim que, nesse capítulo, Paulo abre esse capítulo, e principalmente o versículo onde Emmanuel foi buscar essa inspiração, com o título Exortação. E então o que nos diz a abertura desse capítulo no Caminho, Verdade e Vida? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Hebreus capítulo 6, versículo 9. E se nós formos lá na carta aos Hebreus, nós vamos encontrar o seguinte, ainda falando em continuidade ao versículo 9. Paulo intitula Palavras de Esperança e de Encorajamento. Mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom,
o da salvação. Pois Deus não é injusto, não pode esquecer a vossa conduta e o amor que manifestastes por seu nome, vós que servistes e ainda servis os santos. Desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até o fim o pleno desenvolvimento da esperança. Para não serdes lentos à compreensão, e sim imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Muito bem. Então, Emmanuel comenta nesse capítulo o seguinte: comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que não lhes viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância do que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos. Seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Então é interessante porque Emmanuel, não só nesse capítulo como nos anteriores, persevera em trazer a todos nós, através dessa psicografia do Chico Xavier, o assunto que todos nós devemos ter como objetivo, que é exatamente a nossa busca permanente da educação espiritual, da nossa elevação espiritual. Lembrando de que são importantes as coisas materiais, porém, a educação espiritual é o grande objetivo dessa escola que se chama Terra. Então, ele salienta ainda que nos parece, muitas das vezes, interessante que nós ficamos perguntando: será que Deus não está olhando a maneira como determinados irmãos nossos se preocupam com as coisas materiais, usam de meios ilícitos para buscar riquezas, não é? Se levar vantagens em negócios, em transações comerciais, etc. Haja visto o que ocorre com muitos dos nossos políticos e que temos visto ultimamente no nosso país. E Emmanuel pergunta: aonde é a finalidade desse tesouro amoedado, não é? Conseguido pelo homem perverso? Ainda que ele experimentasse 100 anos de saúde, vamos lembrar que tudo que ele amealhou fica aqui na terra, quando o Pai nos chama de volta à nossa casa. Porque a nossa casa permanente é a casa espiritual, não é a casa terrena. E Emmanuel então prossegue da seguinte forma: isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte e que sejam conduzidos.
Na dificuldade, na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Com certeza, Emmanuel, esperamos coisas melhores que só advirão com a nossa preocupação em nós aprendermos com os ensinamentos de Jesus. Pois é através deles que nós conseguimos nos educar espiritualmente. É através dos ensinos de Jesus, que sempre fala que, mesmo com os sofrimentos, com as amarguras, é onde nós nos fortalecemos. Pois ao forjar o espírito, vejam, forjar o espírito, né? Se delineiam, uma forma extremamente segura da formação da nossa personalidade. Porque nós nos entregamos à perfeição espiritual, não são coisas passageiras ou aleatórias. A perfeição espiritual é através da perseverança, onde nós vamos forjando ao longo do tempo o nosso caráter, a nossa moral, a nossa linha de conduta, que são coisas do sentimento e não só do intelecto. É isso que nós precisamos ter presentes em nossa vida. E eu me recordei, inspirado também pelos nossos amigos espirituais, do meu tempo em que fui educado pelos freis franciscanos ou frades franciscanos, ou ainda, como popularmente o pessoal fala, pelos padres capuchinhos da ordem franciscana. E talvez em vista disso foi que eu fui buscar no livro Francisco de Assis, que é uma psicografia muito interessante, um livro belíssimo que eu sugiro a todos que possam lê-lo, psicografia do Espírito Miramês com João Nunes Maia. E é interessante porque nesse livro os companheiros de Francisco de Assis, numa determinada noite, se reúnem e fazem uma série de perguntas dos mais diversos assuntos a Francisco de Assis. E como nos relata Miramês, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Exatamente, João Evangelista, o grande companheiro de Jesus, aquele que esteve presente na sua crucificação juntamente com Maria. Quando Jesus vira-se a ele e diz: filho, eis aí a sua mãe, e dirigindo-se a Maria, diz: mãe, eis aí o seu filho. Uma passagem belíssima do Evangelho. E nessa reunião, um dos companheiros de Francisco de Assis pergunta-lhe exatamente sobre esse tema que nós estamos falando. E foi o Frei Lucílio que fez a indagação, uma vez que ele era desapegado às coisas materiais. E ele então pergunta: irmão Francisco, por Deus, poderia nos expor o que constitui caridade para com nós mesmos? Isso no intuito da nossa própria formação espiritual.
A caridade para com nós mesmos, explica Francisco de Assis, é no sentido de nos prepararmos pensamentos, ideias e sentimentos para fazer o bem ao próximo. Estamos em regime de urgência, preparando-nos para falar com dignidade, trabalhar com discernimento e ajudar por amor. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar na educação coletiva? Quem ainda não perdoou, como poderá falar e ensinar o valor do perdão? Quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos, como poderá pedir aos outros esse desprendimento? Quem ainda não ama a Deus e a si mesmo, como mostrar às criaturas que o amor é a própria felicidade? Primeiro temos de sentir e vivenciar as coisas que pretendemos ensinar. A caridade para com nós mesmos é nos desejar todo o bem possível, sem egoísmo, contrariando certos instintos inferiores através de uma disciplina ativa e constante. A caridade nascida no coração da criatura é fruto do esforço próprio. Todo esforço carece de inteligência, e toda inteligência somente encontra proveito quando norteada pelo coração e ligada às leis naturais. Então vejam, nesse trecho em que Francisco de Assis responde a essa pergunta, ele nos dá exatamente o norte de como nós deveremos nos comportar na busca da nossa elevação espiritual, nos desprendendo das coisas materiais, pois elas são nos oferecidas como empréstimo temporário da nossa permanência aqui. Ao retornarmos à nossa casa espiritual, nós não levamos absolutamente nada, a não ser aquilo conseguido através do nosso coração, conseguido através da nossa postura, das nossas atitudes. Ou seja, esse sim é o verdadeiro tesouro que nós conseguimos em nossas vidas. Ainda em continuidade a esse assunto, tem uma outra pergunta que acho que cabe muito bem, e em sequência ao que nós vimos aqui com Emmanuel, que foi uma outra pergunta feita pelo Frei Rufino a Francisco de Assis, onde ele diz o seguinte: por gentileza, Pai Francisco, poderia o senhor nos dizer o que é despreendimento verdadeiro? E Francisco, então, responde: Frei Rufino, despreendimento é não se prender a coisa alguma, pois espírito nenhum deseja estar preso. Até os próprios animais não se sentem muito bem quando aprisionados. Todos queremos ser livres. A liberdade é, pois, amada por todos e por tudo. Não obstante, a vida nos condiciona a determinadas prisões. Enquanto não despertamos para a realidade, seremos escravos da própria ignorância. E aqui cabe um pequeno parênteses. Vejam que, enquanto nós não temos o conhecimento e não fomos eliminando a ignorância, nós somos escravos dela e de nós mesmos. O Cristo chamou um punhado de homens para segui-lo, mas desejou que eles fossem livres, que se libertassem das peias terrenas, porque ele mesmo disse com propriedade: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Desprendimento não é jogar fora os bens terrenos, deles dispondo sem consciência do que está fazendo.
pois quem assim procede confunde desleixo com despreendimento. Veja que importante essa colocação, né? Não é abandonarmos, jogarmos fora tudo aquilo que eventualmente conquistamos com o nosso trabalho, com a nossa labuta, com o nosso ardor, né? Mas sim saber usar, conservar, porque, voltando, lembrando que tudo nos foi concedido por empréstimo. Então, não podemos desprezar, né? E aí ele ressalta não confundir desleixo com despreendimento. E continua Francisco. Haverá de sobressair em nós o bom senso. Existem várias modalidades do despreendimento, dependendo de quem está se desprendendo. Qual a sua posição diante do mundo e frente à humanidade? Depende ainda do que estamos fazendo e do que pretendemos fazer. Pode perfeitamente existir rico desprendido e pobre usurário, porque a ganância nasce de dentro da criatura para as coisas de fora. E, portanto, a ignorância que tudo move, por não deixar que o ignorante conheça as leis de Deus, que não se esquece de quem trabalha e confia nas forças superiores. Desprendido é aquele que sabe dar, porque é dando o que recebemos. No entanto, dar também é ciência, pois quem não sabe dar fica sempre devendo. Veja que coisa interessante. Quem não sabe dar fica sempre devendo, pois é necessário que possamos fazê-lo de forma que não esperemos nenhum agradecimento, né? De uma forma totalmente desprendida, porque assim tem validade aquilo que nós doamos. Desprendimento, continua Francisco, é sempre o clima de sábio e do santo, senão do homem altamente inteligente. Essa virtude é a nossa base de viver, porque vivemos em Cristo para que Deus viva em nós. Ou seja, dar sempre de forma incondicional, né? E mais à frente, e ainda completando o raciocínio do nosso tema da noite, encontrei ainda nesse livro uma outra pergunta bastante interessante, feita pelo Frei João a Francisco, onde ele nos fala o seguinte. Então, falamos aqui de desprendimento, falamos de autoconhecimento, né? E vamos falar da verdadeira propriedade, né? Já que Emmanuel nos fala da comparação entre a nossa educação espiritual e não da nossa possessão material, né? Ou da posse das coisas materiais, valorizando mais o material do que o espiritual, não é? Então, é isso que é importante, uma vez que esses três assuntos, ser caridade conosco mesmo, o despreendimento e agora a verdadeira propriedade. Então, o Frei João pergunta a Francisco de Assis: seria bom para todos nós ouvirmos, Francisco, a tua palavra acerca da verdadeira propriedade. E Francisco, então, diz o seguinte: Frei João, trouxeste um assunto de alto interesse para todos nós. A verdadeira propriedade nos interessa por demais, por ser ela o lance primeiro, adotado por todas as regras. Trabalhar para a verdadeira propriedade. Devemos acumular bens no celeiro das nossas consciências,
aqueles imperecíveis que granjeamos pelos esforços de cada dia, pela educação, pela instrução, pela disciplina, pela dor e através de todos os problemas. As propriedades no mundo são enganosas, por nos prender nas regras humanas, onde acumulamos os bens terrenos. Temos de montar guarda e defendê-los, arriscando a própria vida, e eles nos levam geralmente a determinadas ações contrárias à nossa moral, desfazendo a nossa dignidade. O verdadeiro sábio nada possui, para não ficar preso ao ouro. O verdadeiro santo é despido da fortuna, para não ser seu escravo. A verdadeira propriedade, meus filhos, é aquela que podemos guardar no coração. São os talentos falados pelo Evangelho, prossegue Francisco. E esses os carregaremos conosco por onde andarmos, sem medo de que os ladrões nos roubem, porque são intransferíveis e eternos, irradiando-se no centro da nossa vida. São conquistas que ficarão conosco eternamente, pelas bênçãos do nosso Pai Celestial. Não queremos que entendais que estamos desprezando o ouro do mundo, mas devemos, quando chegar ele às nossas mãos, canalizá-los para os devidos lugares, onde for mais necessário. Tudo no lugar certo. É a bênção de Deus para a felicidade dos homens. A verdadeira propriedade é discernimento, é cordialidade, é saber ouvir, é entender sem ferir, é trabalhar por amor, é falar ajudando, porque os valores de Deus não poderão estacionar na alma, presos pelo egoísmo. O tesouro do céu aumenta em nós a proporção em que o distribuímos. Tornamos a afirmar com alegria, que é dando que recebemos. Eu reputo essas três perguntas desse livro bastante interessante, diria até maravilhoso, de ensinamentos, que Francisco de Assis nos traz, como uma espécie de resumo, ou melhor dizendo, uma espécie de norte para a conduta naquilo que Emmanuel ressalta nesse capítulo, e que Paulo já ressaltou lá atrás, logo depois do retorno de Cristo à pátria espiritual. O cuidado que todos deveremos ter para nós não nos apegarmos demasiadamente às coisas materiais, porque elas aqui ficam. Lembrando que nós todos estamos aqui como alunos num aprendizado permanente da nossa educação espiritual, e não da educação material, e não de amealhar as coisas materiais. Muitas das vezes nós somos levados pelo entusiasmo e pelo prazer que as coisas materiais nos oferecem, a esquecermos do verdadeiro objetivo que traz a cada um de nós a essa escola. Então, é importante nós lembrarmos dessas lições e termos sempre em mente e presente em nossos corações, para que possamos realmente entesourar o mais importante em nossos corações, que são os ensinamentos de nosso Pai e trazidos por Jesus até a nossa presença. E vamos então, dessa forma, encerrando aqui o nosso Evangelho desta terça-feira, e vamos fazê-lo com as nossas vibrações, nesse instante,
vibrando para que todo o nosso planeta Terra seja envolto numa luz muito brilhante, que o envolve completamente, trazendo as vibrações de paz, de amor, de entendimento, de muita saúde nesse instante. Lembrando que Deus, nosso Pai, tem como objetivo muito maior, não o nosso sofrimento, porque eventualmente passamos nesse instante, mas a nossa educação espiritual. Pai amoroso que Ele é. Vamos vibrando por todos os países que estão em guerra, em conflitos, vibrando pelo nosso país, o Brasil, pelos seus políticos, na busca do entendimento, da harmonia e principalmente da ética, da moral e do trabalho em benefício do seu povo. Vibrando pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, principalmente as abandonadas de rua, pelos nossos jovens, fazendo com que as vibrações fortaleçam o espírito para que resistam às drogas e aos vícios, vibrando por todos os hospitais, por todos os profissionais que estão trabalhando ativamente nesse instante, vibrando por aqueles irmãos nos leitos de dor, pelos seus familiares, vibrando pelos nossos lares, para que nosso Pai fortaleça o coração de cada um de nós, nesse período de isolamento, de quarentena que nos encontramos, para que, assim, fortalecidos pelo seu amor, possamos passar por essa fase no início de um período de muita paz, de muita saúde e de progresso não só material, mas principalmente espiritual. Vamos vibrando também por todos os nossos parentes, os nossos amigos, por aqueles irmãos que voltaram à pátria espiritual, que encontrem o seu caminho, o amparo, o consolo necessário aos seus espíritos, vibrando por todos aqueles que encarnam nesse instante, que possam cumprir as suas missões, a que vieram, vibrando por aquele problema particular que eventualmente cada um de nós possuímos, e vamos finalizando, entregando na mão dos nossos amigos espirituais uma vibração de muita luz, de muito amor, para que possam conduzir as pessoas e locais considerados por eles os mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, encerrando aqui o nosso Evangelho dessa terça-feira, deixo a todos um abraço, uma maravilhosa semana e que Deus, nosso Pai, possa nos cobrir com muita luz e muita bênção para que possamos todos nós passarmos por essa fase e, se Deus assim o desejar, nos encontrando em breve em nossas atividades normais. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.